Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Esta é a terceira parte da série sobre estrutura molecular, na qual falaremos sobre geometria, ou seja, a forma espacial das moléculas. Para determinar a forma espacial de uma molécula, utilizamos como ferramenta o chamado modelo VSEPR. É uma sigla em inglês que significa repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Como o nome sugere, o modelo VSEPR considera que os pares de elétrons de valência se repelem. A molécula adquire a geometria tridimensional que minimiza essa repulsão, ou seja, que promove o maior afastamento possível entre os pares de elétrons. Aqui vemos a representação de Lewis da molécula de metano, CH4. É importante que você saiba que as representações de Lewis apenas nos dizem quem está ligado com quem. Elas não refletem a geometria real da molécula. Desenhamos as estruturas de Lewis em apenas duas dimensões, mas a molécula real é tridimensional. Os pares de elétrons ao redor do átomo central de carbono se repelem uns aos outros. Se a molécula tivesse formato de cruz, como representado aqui, os ângulos entre pares de elétrons adjacentes seriam de 90 graus. Mas não é isso que ocorre, porque os átomos possuem todo o espaço tridimensional para se arranjarem. O máximo afastamento possível entre os pares de elétrons é obtido na geometria tetraédrica. Para realçar a geometria tetraédrica da molécula de metano, imagine que os traços normais são ligações que estão no plano da tela. O traço em formato de cunha cheia é uma ligação saindo do plano da tela. E o traço em cunha pontilhada é uma ligação entrando no plano. O tetraedro é um sólido geométrico com 4 lados em forma de triângulo. O átomo de carbono localiza-se no centro e os hidrogênios nos vértices. Os ângulos internos de um tetraedro regular são de 109,5 graus. Repare que eles possibilitam um maior afastamento entre os pares de elétrons do que aquele que obteríamos se a molécula fosse plana em formato de cruz. A geometria molecular depende do número e da disposição dos pares de elétrons ao redor do átomo central. No CO2, por exemplo, temos 4 pares de elétrons ao redor do carbono, mas eles se dispõem na forma de 2 ligações duplas, ou seja, 2 regiões de densidade eletrônica concentrada. O maior afastamento possível entre essas 2 nuvens eletrônicas é garantido pela geometria linear, com ângulo de 180 graus. No BF3, temos 3 pares de elétrons na forma de ligações simples ao redor do boro. O maior afastamento possível entre as 3 nuvens eletrônicas é garantido pela geometria trigonal planar. A molécula é achatada e possui a forma de um triângulo equilátero, com ângulos internos de 120 graus. No CH4, como já vimos, temos 4 pares de elétrons ao redor do carbono, formando a geometria tetraédrica. A análise torna-se um pouco mais complicada nos casos em que o átomo central possui pares isolados de elétrons. É o caso, por exemplo, da amônia, NH3. Ao redor do átomo central de nitrogênio, há 3 pares ligantes e um par isolado, totalizando 4 nuvens eletrônicas que se repelem mutuamente. Com base no que já vimos, você consegue imaginar em qual formato essas 4 nuvens eletrônicas se distribuirão no espaço? O maior afastamento entre 4 nuvens de elétrons ocorre na geometria tetraédrica. Porém, tome cuidado. Essa é a geometria das nuvens eletrônicas.
ainda não é a geometria da molécula. Dos 4 vértices do tetraedro, apenas 3 estarão ocupados por átomos. O 4º vértice está desocupado, com o par isolado de elétrons apontando para ele. Nesse caso, a geometria da molécula recebe o nome de piramidal trigonal. Note que os ângulos internos possuem aproximadamente o mesmo valor do tetraedro. Na verdade, medidas experimentais indicam que o ângulo é ligeiramente menor. Isso ocorre porque os elétrons dos pares isolados estão um pouco mais livres, ocupando uma região mais ampla do espaço e gerando mais repulsão efetiva. Isso causa o fechamento do ângulo entre hidrogênios adjacentes. Vejamos agora o caso da água. Não se deixe enganar pela representação de Lewis. A água não é uma molécula linear. Além dos 2 pares ligantes, há outros 2 pares isolados de elétrons ao redor do oxigênio. Começamos distribuindo os 4 pares de elétrons de acordo com a geometria tetraédrica. Porém, apenas 2 dos vértices estão ocupados por átomos. A geometria da molécula de água é angular, com ângulo interno de aproximadamente 109,5 graus. Na verdade, um pouco menor devido à maior repulsão gerada pelos pares isolados. Essa figura resume as principais geometrias moleculares e as fórmulas genéricas das moléculas que as possuem. A simboliza o átomo central, X simboliza átomos ligantes e E indica os pares isolados de elétrons ao redor do átomo central. Por exemplo, a molécula de água é do tipo AX2E2. O oxigênio central está ligado a 2 hidrogênios e possui 2 pares isolados de elétrons. Pause o vídeo e procure compreender a relação entre cada uma dessas fórmulas genéricas e a geometria molecular correspondente. Em moléculas maiores, precisamos estabelecer a geometria por partes. Considere a fórmula do ácido acético, H3C, COOH. Pause o vídeo e escreva a representação de Lewis dessa molécula, deixando explícitos os pares isolados de elétrons. Você chegou à estrutura correta? Não se preocupe com a geometria por enquanto. O mais importante é que você tenha acertado as ligações e os pares isolados. Tendo estabelecido a representação de Lewis, agora sim passamos para a geometria. Começamos destacando os átomos centrais, ou seja, aqueles átomos que estão rodeados por outros átomos. A ideia é que você resolva a geometria ao redor de cada um dos átomos centrais separadamente. Vamos tentar? Qual a geometria ao redor do carbono 1? Temos 4 ligações simples ao redor dele, então a geometria é tetraédrica. E no carbono 2? Temos 2 ligações simples e uma ligação dupla, totalizando 3 regiões de densidade eletrônica concentrada. A geometria é trigonal planar. E no oxigênio 3? Temos 4 nuvens eletrônicas, sendo 2 ligações simples e 2 pares isolados de elétrons. A geometria é angular. Aqui vemos a representação espacial da molécula de ácido acético. A geometria é tetraédrica ao redor do carbono 1, trigonal planar ao redor do carbono 2 e angular ao redor do oxigênio 3. É importante ter em mente que a estrutura da molécula não é estática. As ligações químicas vibram, os ângulos também vibram fazendo um movimento de tesoura, abrindo e fechando,
Além disso, as ligações simples podem girar ao redor do próprio eixo, em movimento de torção. Vamos ver outro exemplo? Qual a geometria dessa molécula? Você acertou se conseguiu imaginar dois tetraedros, ligados por um dos vértices. Agora olhe essa outra representação. Você acha que se trata da mesma substância ou de uma substância diferente? Trata-se de uma molécula da mesma substância. Lembre-se que as ligações simples têm liberdade para girar ao redor do próprio eixo. As estruturas mostradas aqui são duas conformações possíveis para a mesma molécula, e não é possível separá-las. A temperatura ambiente, conforme a ligação simples gira, elas se convertem constantemente uma na outra. Isso muda completamente em moléculas com ligações duplas, como esses exemplos. A ligação dupla não possui a capacidade de girar ao redor do próprio eixo. Estudaremos futuramente a explicação para isso, mas a consequência imediata é que as duas estruturas aqui representadas não se convertem uma na outra à temperatura ambiente e formam substâncias distintas, com propriedades físicas e químicas bem diferentes. Moléculas com fórmulas iguais, mas estruturas diferentes, são chamadas de isômeros. Esse tipo particular é chamado de isomerismo cis-trans. Olhe agora para essas duas estruturas e responda se elas representam a mesma substância ou substâncias diferentes. São exatamente a mesma substância. Podemos demonstrar girando a segunda estrutura. Você precisa usar sua imaginação em 3 dimensões, mas aqui vai uma demonstração para ajudar. Esses são os modelos espaciais das estruturas químicas mostradas anteriormente. Usando uma simples operação de rotação, mostramos que as duas moléculas são idênticas. Mas olhe agora para esse outro par de moléculas. Agora, os 4 átomos ligantes são todos diferentes uns dos outros. Além disso, repare que uma estrutura é exatamente a imagem no espelho da outra. Independente da operação de rotação que façamos, não conseguiremos sobrepor as duas estruturas. As mãos humanas obedecem ao mesmo princípio. As mãos direita e esquerda são imagens no espelho uma da outra e não podem ser sobrepostas por uma operação de rotação. Desse jeito, os contornos das duas mãos parecem iguais, mas uma mostra a palma e a outra não. Chamamos esses isômeros de enantiômeros. Trata-se de duas substâncias químicas distintas. Centros tetraédricos formarão isômeros apenas quando os 4 ligantes forem diferentes uns dos outros. Os enantiômeros são a imagem no espelho um do outro. Um átomo central de carbono nessa configuração é chamado de carbono quiral ou assimétrico. Esse é um conhecimento extremamente importante na indústria farmacêutica. Muitos fármacos são moléculas quirais, e sua síntese química dá origem a uma mistura de enantiômeros. É preciso tomar muito cuidado, porque frequentemente apenas um dos enantiômeros possui efeito terapêutico, enquanto o outro não possui efeito nenhum, ou ainda pior, pode ser tóxico. Por isso, a indústria farmacêutica investe bastante no estudo dos efeitos de cada enantiômero individualmente, e também em estratégias para purificá-los e isolar o enantiômero de interesse. Estamos chegando ao final dessa aula. Para determinar a geometria de uma molécula, você deve seguir os seguintes passos. Primeiro, escrever a representação de Lewis, deixando explícitos os pares isolados de elétrons.
Nunca pule essa etapa, porque você pode errar se esquecer dos pares isolados. Depois, aplicar o modelo VS-EPR. É necessário contabilizar todas as regiões de densidade eletrônica concentrada ao redor do átomo central, incluindo não só as ligações, mas também os pares isolados. Por fim, escolher a geometria que minimiza a repulsão entre os pares de elétrons. Lembre-se, a estrutura planar que escrevemos no papel nem sempre corresponde à estrutura tridimensional da molécula real. Você encontrará na descrição desse vídeo um link para um aplicativo que permite criar e visualizar estruturas espaciais de moléculas. Pratique bastante e até a próxima aula!